Olá, povo. Eu quero ler aqui uma passagem com vocês e fazer uma reflexão. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse diz assim, capítulo 12, versículo 7. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão que combateu junto com os seus anjos, mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida para morrer. Portanto, ó céu e todos que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. A palavra foi clara, né? Aqui fala de uma guerra que houve no céu e do dragão que foi lançado do céu na terra. No céu teve festa, mas eles falaram, ai da terra, porque o dragão, que é o diabo, a velha serpente chamada Diabo e Satanás, foi lançado na terra. Ai da terra. Vamos lá para o 13, Apocalipse 13, 4, diz assim: Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Monstro na minha Bíblia, na minha versão, refere-se à besta. É um nome mais comum para os cristãos que estão mais acostumados a ler Apocalipse. Todos adoravam o dragão, que ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. 3 anos e meio. Anota aí, 3 anos e meio. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm um nome escrito no livro da vida, o qual pertencem ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto será morto pela espada, será morto pela espada. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então aqui ele está falando do dragão que deu autoridade para um monstro, que é a besta, que vai blasfemar contra o povo de Deus. Se nós observarmos, ele fala aqui que a besta, esse monstro que ressurgia do mar, esse monstro, ele tem em sua cabeça uma ferida que era ferida de morte. Esse monstro, ele já tinha sido derrotado, mas ele ressurge agora e é dado para ele autoridade. E com essa autoridade, ele blasfema contra o povo de Deus. Ele debocha do povo de Deus. Ele vence o povo de Deus. Tá? Então, esse monstro, no meu entendimento,
que já foi derrotado uma vez e que está ressurgindo agora se chama comunismo. O comunismo de Stalin, a União Soviética, que foi dissipado há algumas décadas atrás, ele ressurge agora com mais força. E esse comunismo, ele vem com uma ferramenta do dragão, com uma ferramenta que está sendo usada para fortalecer um sistema anticristão, antidemocrático, anti tudo que é bom. Esse sistema ele ganha força com as telas. As telas, essas telas que você assiste, que você fica vidrado, ela está sendo utilizada como um mecanismo para infiltrar na sua mente, sem você perceber, uma forma de pensar anticristã. Você vê alguns seriados, eles trabalham como um muito famoso, A Casa de Papel, exaltando criminosos. Esse seriado, A Casa de Papel, coincidentemente, digamos assim, os criminosos se vestem de vermelho. São aplaudidos pelo povo e são exaltados pelo povo. Isso nada mais é do que transformando a sua forma de ver os criminosos. Os seriados, os filmes, assim como as novelas, como toda a programação que a mídia mostra, ela é utilizada para transformar a mentalidade do povo em massa. Eles sistematicamente vão mudando a forma da população pensar. Isso é a estratégia. As telas elas são usadas para propagação de reinos. Eu insisto, eu falo isso em muitos vídeos que eu gravo. Qual reino você está propagando? As mídias, as grandes mídias, como as emissoras poderosas do Brasil, a Globo, CNN e tantas outras mais emissoras, grandes emissoras, elas só vão reportar aquilo que o sistema mundial, que é global, tem interesse que elas divulguem. A mentira, quanto mais ela é repetida, ela se parece com verdade e o povo acredita e toma aquilo como verdade e vive aquilo. Nós vemos hoje um povo no Brasil dividido. Tem um povo que acredita que não vai dar em nada as manifestações que estão acontecendo lá. E tem um povo que ainda acredita no bem, que pode acontecer, que vai acontecer. Algumas profecias, eu já disse isso também em alguns áudios que eu enviei para alguns grupos que eu faço parte. Algumas profecias foram enviadas, direcionadas para o Brasil, dizendo que vai haver um grande avivamento nas igrejas, um grande avivamento no meio do povo brasileiro. Esse avivamento, no meu ponto de vista, nada mais é do que o avivamento que houve sobre Davi quando ele enfrentou Golias. Aquele avivamento, aquele quando o Espírito encheu Davi, que ele se encheu de ousadia e coragem para enfrentar um gigante muito maior do que ele, enquanto o povo todo se escondia. Então Davi, pequenininho, foi lá, enfrentou Golias, venceu Golias e todo o povo se beneficiou daquela vitória. Porque se o povo perdesse aquela batalha, se algum guerreiro perdesse para Golias, ia se tornar servo do povo filisteu. Então, quando Davi venceu, tirou essa maldição, digamos, o povo não se tornou escravo e expulsou os filisteus. Essa vitória de Davi teve um significado muito grande, não só para Davi, mas para o povo. Hoje nós vemos um povo que se manifesta em frente aos quartéis, estão vivendo em um momento revolucionário. E eu trouxe uma palavra que creio que
Deus me mostrou essa palavra de Jeremias no capítulo 49, em que ele fala, que ele questiona: onde estão o povo para defender a terra que eu dei para eles? Jeremias 49 fala: onde está o povo para defender a terra que eu dei para eles? Eles não estão interessados? O povo que se virou as costas para mim e permitiu outros povos entrar na terra que eu dei para eles, eles não cuidaram e permitiram idolatria. Pois saibam, aqui ó, saibam que o povo de Rabá ouvirá barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que a tomaram dele. Sou eu, Senhor, quem está falando. Porém, continuando aqui, o capítulo 49 de Jeremias, se vê: vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para o outro, sem rumo. Moloque, o Deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. O verbo gabar foi usado lá em Apocalipse, está sendo usado aqui de novo. Então o povo infiel, ele se gaba, ele debocha, ele blasfema contra Deus. E aqui, olha só esse detalhe: povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? Capítulo 49, versículo 4 de Jeremias. Lê aí. De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês e todos fugirão, correrão para salvar a sua vida e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Então hoje a gente vê no Brasil manifestações ocorrendo em todos os quartéis do Brasil, em todas as regiões, ou seja, eu posso dizer que está havendo um cumprimento dessa palavra, que o povo mal que está infiltrado dentro da nação brasileira, que aqui a gente pode fazer uma associação com o povo amonita. Os amonitas estavam infiltrados dentro de Israel e trouxeram com eles os seus ídolos e estavam pervertendo o povo de Israel, mas Deus queria fazer uma limpeza e Deus fez essa promessa através de Jeremias: eu vou enviar o terror por todos os lados, vocês vão fugir, ser desbaratados. E aqui Deus está falando: eu, Senhor, vou fazer isso. Então eu vejo que eles estão temendo. Não existem sinais ainda. Hoje é dia 4 de novembro. Não existem sinais claros, evidentes de que isso está acontecendo, mas para quem sabe ler, um ponto quer dizer muita coisa. Então, assim, aqui a palavra diz que eles correrão para salvar a sua vida. De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês. Versículo 5 de Jeremias 49. Então, eu creio que nesse tempo, o avivamento que foi prometido é para libertar o povo do Brasil. Para libertação. Tá certo? E será cumprida essa palavra. O Senhor trouxe para mim essa palavra. E eu creio. Eu creio. Só que existe um povo dividido. Existe um povo que diz que não vai dar em nada. Existe um povo que diz que não vai dar em nada. Ah, não vai dar em nada. Ele está em casa só assistindo. É o político, é o resistência de WhatsApp. Tá no WhatsApp, só na resistência ali no WhatsApp, né? Mas que depois vai se beneficiar. Depois vai se beneficiar dessas manifestações e vai dizer: eu sabia. Que, no meu ponto de vista, são covardes e hipócritas. Não se ofenda. Existem os que creem, os que acreditam, os que querem, que têm fome e sede de justiça,
Em Mateus capítulo 5, tem lá: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Existem esses que estão indo buscar em Deus a justiça, porque só Deus é justo. Só existe um justo, e ele fará a justiça. E existem os que torcem contra. Então nós vemos a nação dividida em três: os zona de conforto, que estão lá assistindo, escondido dentro de casa, guardado, prezando pela sua, segurança. Tá certo, fica lá torcendo, orando, de preferência, ora bastante, manda comida, porque o pessoal que tá lá na rua, na frente de combate, está precisando de assistência. Os que creem, que estão no frente de combate, que estão lá na frente dos quartéis, e aqueles que torcem para dar tudo errado. Só que esses que torcem para dar tudo errado, eles já escolheram um lado, eles já escolheram o lado deles, que tem que ser respeitado, porque afinal de contas nós somos uma democracia. Quem escolheu estar desse lado vai ficar em casa torcendo para dar tudo errado. Mas esses também serão beneficiados. Mas eles não têm como ver como benefício, por causa do ponto de vista deles que não permitem eles verem. Eles vão estar comendo churrasco que eles tanto querem, comprado pelo trabalho que eles vão ter, só que eles não querem trabalhar. Ou talvez, eu não vou entrar em detalhes. Nós sabemos como que a esquerda governa. Nós todos sabemos. Quem escolhe esse lado, devemos respeitar. Afinal de contas, somos uma democracia. Mas hoje, esse tempo, é tempo da direita governar. A mão direita de Deus vai governar. Eu não estou aqui fazendo a apologia a fanatismo. Não. E eu creio que isso vai acontecer agora, simplesmente para mostrar que é Deus quem governa, que é Ele que é soberano, que é Ele quem coloca o governante, que é Ele que tira o governante, é Ele quem coloca e estabelece rei e que tira rei, é Ele quem governa lá de cima. É só para isso que isso vai acontecer agora. Não é para exaltar um presidente, humilhar outro, não. Mas isso acontece para mostrar que é Ele. Entenda, o reino espiritual é real muito mais do que esse reino físico, material que você está pisando, que você está apalpando, que você está vendo. O reino espiritual ele é muito maior. E quando isso acontecer, lembre-se, foi Deus quem fez. Agora eu vou terminar lendo o versículo 6 de Jeremias 49. Porém, no futuro, farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, Senhor, estou falando. Então, veja bem, esse momento, Deus vai fazer os amonitas fugirem. Vai fazer o povo que está oprimindo o povo brasileiro fugir. Mas depois eles vão voltar. Porque Deus vai permitir isso. Por quê? Porque isso faz parte do propósito do fim. Aí se a gente for lá para Apocalipse de novo, a gente vai entender. A gente vai entender que a besta vai vencer. A nós que somos cristãos, cabe sermos fiéis até a morte. A nós que somos cristãos fiéis, cabe se santificar cada dia, se fortalecer cada dia. Se você só busca Deus no momento da angústia, da dor, do sofrimento, você vai viver na dor, na angústia e no sofrimento, porque Deus quer você perto dele. Agora, se você consegue ter a maturidade para ver que não,
Quando eu estou bem, eu também preciso buscá-lo, louvá-lo. Ah, quando eu estou mal, eu preciso buscá-lo, louvá-lo. Quando eu estou bem, também. Então não espera vir o dia mal. Se antecipa, agradece, louva ele, busca ele com a mesma intensidade que você busca nos dias maus. Busca ele com a mesma fé que você busca nos dias maus. Porque o louvor e a gratidão é a maior arma que nós temos contra o inimigo de nossas vidas. A nossa guerra ela não é contra o nosso próximo que a gente está vendo, não. Esse é para a gente amar. A nossa guerra é contra as potestades espirituais que estão nas regiões celestiais. Então até esses povos que estão pensando diferente da gente, diferente, eles também merecem o amor de Deus, a justiça, a compaixão de Deus e a nossa também. Porque Deus diz assim: como você pode dizer que você ama a Deus que você não vê e não consegue amar o seu próximo que você vê? É um exercício de tolerância que nós precisamos. É um exercício de amor, de fé. Mas é um exercício que precisa ser exercido agora, não depois. Buscar o seu enquanto se pode achar, enquanto há tempo. Anunciar o seu reino enquanto ele se prepara para buscar a sua igreja. Anunciai. O reino de Deus está próximo. Muda a perspectiva de temporal para eterno. Muda seu ponto de vista de material, político, terreno para bíblico, espiritual, celestial. Porque esse corpo aqui vai ficar aqui, vai virar pó. Mas o espírito que está dentro, que nós realmente somos, esse é eterno e vai perdurar para sempre. Lembre-se disso. Tudo que nós plantarmos aqui será colhido um dia. Lembrem-se disso. Seremos afligidos por todos os lados, mas a nós, capítulo 13, versículo 10 de Apocalipse. Quem tem de ser preso será preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Não seja crente mamadeira. Não seja crente de leitinho. Não. Nós somos crente maduro. Deus já preparou uma igreja madura. O sofrimento que você passou, a dor que você passou, já trouxe sofrimento suficiente para você entender que ser crente hoje não é brincadeira, não. Deus quer que isso tenha produzido em você maturidade suficiente para você conseguir ver. Abra os olhos espirituais e ouça. Abra os olhos, veja, e os ouvidos e ouça o que o Espírito está dizendo para as igrejas. Tem muito mais para eu dizer aqui. Se nós formos para as cartas às igrejas, a gente vai ver que todas as igrejas estavam com pecado de imoralidade sexual. Se a gente for partir para esse lado aqui, já é outro vídeo. Já é mais umas meia hora. Então, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Fiquem na paz.